Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar na nossa videoaula do direito societário, especificamente da sociedade empresária e da sociedade simples. Então, seguindo aqui a nossa videoaula, eu quero fazer só uma observação logo no início da nossa videoaula, especificamente para os meus alunos, ok? Seguinte, nós já vimos em sala de aula alguns tipos de sociedade, sim, e vimos também uma pincelada, vamos dizer assim, sobre a sociedade simples e algumas sociedades de natureza empresarial. Mas agora, para a nossa segunda avaliação, é que nós vamos realmente entrar na sociedade simples e na sociedade empresária. Vamos fazer uma diferenciação entre esses dois tipos, tá certo? E será um início para que nas nossas próximas videoaulas nós possamos entrar especificamente nos tipos societários e na classificação das sociedades, onde iremos conhecer cada sociedade em específico. Por isso, a necessidade de nós estarmos retomando esse assunto da sociedade simples e da sociedade empresária, mas sobre uma ótica mais aprofundada sobre o assunto. Então, vejamos logo de início as leis que modificaram o direito empresarial em 2019. Foram algumas. Especificamente, eu chamo a atenção para vocês da Lei 13.784 de 2019. Essa lei alterou o Código Civil e a consolidação das leis trabalhistas e decisões do Superior Tribunal de Justiça a favor da preservação da sociedade no âmbito da Lei 11.101/de 2005, que é a lei da recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresarial, ok? Dando soberania para as assembleias. Então, é uma lei de muita importância, é a Lei 13.784 de 2019, que é a lei que fala da liberdade econômica, onde desde já eu peço para os ouvintes e os meus alunos fazerem uma breve leitura sobre essa lei, sim, porque é de importância para o nosso assunto. A outra lei que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que também foi uma lei, se não me falha a memória, de janeiro de 2019, é a Lei 13.792 de 2019, que introduziu algumas alterações no Código Civil, no que se refere à exclusão de sócios e o quórum de deliberações nas sociedades limitadas, ou seja, esta lei alterou dispositivos do Código Civil para modificar o quórum de deliberação no âmbito das sociedades limitadas, ok? Então, essas duas leis foram duas leis que nos chamam bem a atenção, trazidas em 2019, que vale a pena a leitura, sim, como complementação dessa nossa videoaula. Não poderia deixar de falar que esse assunto, ou seja, o assunto sobre direito empresarial, que tem como um subramo o direito societário, né, que é o nosso foco da videoaula, ele está no Código Civil, tá certo? E especificamente no livro 2, que fala sobre o direito da empresa. Afora isso, temos algumas legislações específicas correlatas que eu também de início gostaria de citar para vocês. É a Lei 6.404/76, que regula as sociedades anônimas, como também a Lei 11.101/2005, que eu já citei aqui, que é a lei que trata da recuperação judicial, extrajudicial e falência, tá certo? Da mesma forma, os títulos de crédito, que nós temos a Lei 6.840/80, que é a lei que trata dos títulos de crédito, quase que não sai. São várias as leis, então, gente, que compõem esse ramo do direito, que é o direito empresarial, onde dentro deles temos o direito societário. Mas a principal delas, como eu já falei para vocês, é o Código Civil brasileiro, especificamente no livro 2, que trata do direito da empresa, ok? Então, o nosso objetivo dessa nossa videoaula, onde, fazendo já um parêntese, os meus alunos receberão material em slide, são 14 slides, onde a fundamentação legal, essa que nós falamos agora, está no slide 2, ok? Para os demais ouvintes, aconselho sim a leitura de toda essa fundamentação legal que a gente falou aqui, como forma de o aluno, o estudioso, o estudioso do direito, seja qual for este profissional ou estudante, ele saiba sempre a cada assunto onde estão todas as fundamentações legais e dessa forma consiga ficar atualizado com a legislação, tá certo? Então, voltando,
O assunto da nossa videoaula hoje nós vamos tratar especificamente do direito societário, onde a gente de início vai falar um pouco sobre o direito societário, que nós já falamos em sala de aula, isso para os meus alunos, e o nosso foco maior é trazer algumas características conceituais sobre a sociedade empresarial e a sociedade simples, logicamente fazendo a diferença entre elas e não menos importante, né, gente? A gente trata aqui da sociedade de advogados e classificá-la, enquadrá-las. Se ela é uma sociedade simples, se ela é uma sociedade empresarial, quais são as suas exigências? Vamos lá? Voltando. O que é o direito empresarial? Então, gente, é um conjunto de normas que garante o funcionamento harmônico das relações entre os empresários, entre estes e as empresas, entre as empresas e, por que não, e principalmente, entre os empresários, a empresa e o mercado. Então, esse é o direito empresarial. Atua em questões estritamente corporativas, ok? É um ramo do direito privado que estuda e regula as atividades das sociedades empresariais e dos empresários. Eu fiz aqui alguns apontamentos para vocês que, para que eu não me esqueça de forma nenhuma, eu vou fazer de vez em quando uma leiturazinha aqui só para facilitar o acompanhamento e para que eu não possa de jeito nenhum me esquecer do que seria importante nesse assunto. Então vamos lá. Como eu já falei para vocês, são várias as leis que compõem esse ramo do direito, mas principalmente nós temos o Código Civil, mais uma vez, enfaticamente de forma redundante, citando, que está no livro 2 do Direito da Empresa, ok? Lembrando para vocês todas aquelas fundamentações correlatas que nós já falamos aqui, tá certo? Então, uma das áreas mais conhecidas e talvez mais importantes dentro do direito de empresa é o direito societário. O direito societário, gente, ele se ocupa com o estudo da formação das sociedades e de sua extinção, bem como, por exemplo, a relação entre os sócios e a sociedade, as vantagens e desvantagens de cada tipo societário, que será objeto de uma nossa próxima videoaula, as características de cada tipo societário, os tipos de sociedade existente, como estão a responsabilidade dos sócios em cada tipo de sociedade desse existente, como é o funcionamento, o processo de cisão, fusão e incorporação da sociedade, a extinção e liquidação de cada sociedade. Então, esses são alguns pontos de extrema importância no direito societário e que no decorrer das nossas videoaulas, outras videoaulas, trataremos cada uma sobre determinado assunto daqui que foi citado agora, tá certo? Então, adentrando especificamente na sociedade empresarial e na sociedade simples, a gente já tem especificamente que citar para vocês que o Código Civil, ele define o que é uma sociedade empresarial e o resto seria a sociedade simples. Não se preocupe que nós vamos fazer no momento adequado, durante a nossa videoaula, a leitura do artigo pertinente no Código Civil. Mas já citando para vocês, no que tange à sociedade simples, o Código Civil ele é excludente, ou seja, ele trata sobre as sociedades empresariais, que basicamente o que define essas sociedades empresariais é a atividade de cada uma, e a relação dessas atividades com os sócios, posso resumir dessa forma, e o que não seria atividade empresarial, ou seja, o resto se enquadraria na sociedade simples. Mas vamos fazer a leitura no momento oportuno, ok? Então vamos lá. Tratando especificamente da sociedade simples, nós temos que são aquelas sociedades que elas exercem atividades não empresariais, ou seja, atividades que são exclusivas dos profissionais que realizam atividades intelectuais de natureza científica, literária ou artística. Ou seja, são atividades não empresariais. São denominadas como sociedades de pessoas, como, por exemplo, uma sociedade de médico, uma sociedade de advogados, uma sociedade de dentistas, uma sociedade de nutricionistas, uma sociedade de arquitetos e assim sucessivamente. Mesmo que essas atividades sejam realizadas com auxílio de colaboradores dentro, elas não serão consideradas como atividades empresariais, ficando necessariamente enquadradas como sociedade simples, ok?
Aí precisamos, nesse momento, fazermos uma diferenciação entre sociedade simples e sociedade simples pura. A sociedade simples pura é exatamente isso que eu citei agora para vocês. São aquelas sociedades que realizam atividades não empresariais. E essas são as sociedades simples puras. As sociedades simples são aquelas sociedades que exercem atividades não empresariais, mas que elas podem adotar um tipo empresarial, que eu vou explicar para vocês no decorrer do assunto, mas desde já vocês já fiquem com essa diferenciação entre sociedade simples e sociedade simples pura. Ou seja, a sociedade simples pura é aquela que, tendo natureza de sociedade simples, não adota nenhum dos tipos societários e empresariais possíveis, regendo-se pelas regras do Código Civil. Outra coisa importante sobre a sociedade simples é que as sociedades simples não precisam ser registradas na junta comercial, mas no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ok? Então, continuando ainda sobre sociedade simples, estamos para os meus alunos no slide 5. Vamos falar um pouquinho sobre a Constituição e características dessas sociedades. Então, citando algumas características da sociedade simples, nós temos que as sociedades simples, ela se constitui mediante contrato social e o seu registro não é feito na junta comercial, e sim, como a gente já falou, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ok? Outra coisa, o capital social da sociedade simples deve conter os demais acordos realizados pelos sócios, como as formas de admissão e saída de membros da sociedade, como, por exemplo, a exclusão dos sócios de serviços, as faltas consideradas graves, bem como suas consequências, dentre outros pontos, tá? Outro ponto importante sobre a sociedade simples é que as sociedades simples podem possuir uma formação diferenciada das demais sociedades, pois elas podem ser constituídas por sócios, tanto de capital como de serviços. E nesse caso aqui, nós estamos falando da sociedade simples e não da sociedade simples pura, ok? Como já fizemos a observação aqui na nossa videoaula, fazendo a distinção entre as duas. Quanto à sociedade de advogados, nós temos que a sociedade de advogados, para ela, não se aplicam as mesmas regras das demais sociedades, mas podem se reunir em uma sociedade simples ou uma sociedade unipessoal de advocacia, que se chama SUA, a sua, dentro da lei e do regulamento geral. E aí eu chamo a atenção para os meus alunos e demais ouvintes para fazer uma breve leitura sobre a sociedade unipessoal e especificamente da diferença dessa sociedade unipessoal para a EIRELI, né? Que basicamente tem extremas semelhanças entre uma e outra, mas difere, por exemplo, pela necessidade de integralização do capital social. Na EIRELI são 100 salários mínimos, que, por exemplo, na sociedade unipessoal não se tem, ok? Mas ambas são formados por um único integrante na sociedade. Então, eu peço para que vocês façam a leitura sobre a sociedade unipessoal, fazendo sempre a diferenciação da sociedade unipessoal para a EIRELI, verificando as vantagens e desvantagens de cada uma, basicamente as características de cada uma. Então, seguindo ainda sobre as sociedades de advogados, a gente tem que, para se tornarem pessoas jurídicas, tanto as sociedades de advogados quanto as sociedades unipessoal, é preciso que o registro dos seus atos constitutivos seja feito na OAB, em cuja base territorial tiver sede, ou seja aprovado, tendo a aplicação do Código de Ética e Disciplina no que couber, ok? Então, neste caso, cai muito em concurso, gente, e pode cair na nossa provinha também. Vamos lá, nenhum advogado pode fazer parte de mais de uma sociedade. Além disso, sua denominação deve ser composta obrigatoriamente pelo nome de um dos advogados responsável pela sociedade. E aí eu chamo a atenção para vocês, mais uma vez, para fazermos a leitura sobre a formação do nome empresarial. Para os meus alunos, nós vimos em sala de aula, sim, como se dá a formação do nome empresarial, né? A gente viu a denominação, nós vimos também a firma. Então, eu peço a leitura para vocês, mais uma vez,
sobre esse assunto. E continuando aqui, nós temos que a sociedade unipessoal é obrigatoriamente formada pelo nome do advogado, tendo a expressão de sociedade unipessoal de advocacia. Então, resumindo para vocês, a sociedade de advogados, ela é uma sociedade específica, onde o seu registro tem que ser exclusivamente realizado na OAB. E não se aplicam a elas as mesmas regras das demais sociedades, ok? A sociedade, ela pode de advogados, pode ser simples ou sociedade unipessoal, onde vocês façam a leitura do que seria uma sociedade unipessoal, porque nós já vimos isso em sala de aula e para os demais ouvintes é interessante que veja a doutrina referente a esse assunto, bem como a legislação básica. Seguindo, adentrando então na sociedade empresarial, que como eu já falei para os senhores, o Código Civil define o que seria uma sociedade empresarial e por exclusão, o que não for sociedade empresarial seria a sociedade simples. Então nós temos uma definição muito boa para a sociedade empresarial, onde eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Sociedade empresarial é um grupo de pessoas com o objetivo em comum de exercer uma atividade econômica de forma profissional e organizada para produzir, comercializar ou oferecer bens e serviços de forma a obter lucro, tá? Então, seguindo os nossos slides, nós fazemos agora, e é o foco da nossa videoaula aqui, é traçarmos as principais diferenças da sociedade empresarial e da sociedade simples, uma vez que nós já falamos um pouquinho de cada uma e expusemos para vocês a fundamentação legal referente, tá? Então, começamos já com a seguinte pergunta. Toda sociedade é uma sociedade empresária? E aí eu já respondo para vocês, não. Porque nós vimos que a sociedade simples, ela não exerce, ou seja, os integrantes dessa sociedade não exercem atividade empresarial, ok? Então, nós temos aí o Código Civil, que primeiro definiu o que vem ser a uma sociedade empresária e depois, utilizando-se do critério de exclusão, como eu já falei para vocês, o resto, entre aspas, seria uma sociedade simples. E aí eu vou fazer a leitura para vocês do que dispõe o Código Civil no artigo 982. Vamos lá? Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício da atividade própria de empresário sujeito ao registro e simples às demais. Esse é o resto a qual me referi para vocês. E para vocês saberem as atividades específicas do empresário, vocês vão ter que fazer a leitura do artigo 967 do Código Civil, tá bem? Continuando, para vocês aqui, a gente tem que a atividade de empresário é a atividade exercida pela sociedade que define se ela será ou não empresarial. Então, vamos lá. O mais importante para a gente diferenciar uma sociedade empresária de uma sociedade simples é nós detectarmos a atividade que aquela sociedade ela exerce. Se for uma sociedade, uma atividade empresarial, a sociedade será empresarial. Ou seja, se enquadrar no artigo 967 do Código Civil, assim como dispõe o artigo 982 do Código Civil, se essas atividades ali se enquadrarem, estaremos diante de uma sociedade empresarial. Caso contrário, será uma sociedade simples. Do exposto agora, podemos concluir o seguinte, que os comerciantes e os prestadores de serviços que atuam de forma habitual no mercado, exercendo atividade economicamente organizada, são enquadrados hoje como empresários? Isso é a definição de empresários, de empresa. E se constituírem uma sociedade, então terá uma sociedade empresarial, ou seja, realizou atividade de empresário, e faz parte, e esses empresários fazem parte, esses sócios fazem parte de uma sociedade, e essa sociedade realiza atividade empresarial, conforme o artigo 267 do Código Civil, então estaríamos diante de uma sociedade empresarial. As sociedades simples, por sua vez, são aquelas em que os sócios exercem as suas profissões. Ou seja, a prestação de serviços tem natureza estritamente pessoal, está intimamente ligada à profissão de cada sócio. Ou seja,
São sociedades que exercem serviços, por exemplo, intelectual, como a gente já falou, uma sociedade de médicos, uma sociedade de advogados, uma sociedade de arquitetos, uma sociedade de nutricionistas, ou seja, eles desempenham a própria profissão deles. Vejam que está fora as atividades empresariais dispostas no artigo 967 do Código Civil. Continuando ainda, nós temos que o próprio Código Civil traz como exceção ao enquadramento como empresário a prestação de serviços intelectuais, conforme fixado pelo parágrafo único do artigo 966, ou seja, que o exercício da atividade intelectual é não empresarial. E aí vamos fazer a leitura do artigo 966 do Código Civil, especificamente o seu parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa, que nós já falamos, mas ainda vamos falar aqui na nossa videoaula, que é justamente a distinção da sociedade simples para a sociedade simples pura. Essa definição do artigo 966 é a definição da sociedade simples pura. Só que esse mesmo tipo de sociedade, ele pode optar por um dos tipos societários, como, por exemplo, a sociedade limitada. E aí, sim, neste caso, nós teremos uma sociedade simples e não simples pura, ok? A principal diferenciação das duas modalidades de sociedade é a natureza da atividade desenvolvida, que nós já citamos aqui, sendo que no caso da sociedade simples, a expertise dos sócios, daqueles profissionais, deve ter ligação direta com a atividade exercida pela sociedade, o que não ocorre necessariamente nas sociedades empresárias, em que basta a atividade fim ser exercida profissionalmente e de maneira organizada para a circulação de bens e serviços, independente se os sócios realizam diretamente ou por meio de terceiros ou funcionários, ok? Seguindo, nós vamos trazer aqui um questionamento de suma importância que define para mim se o aluno compreendeu, se o ouvinte compreendeu ou não compreendeu esse assunto, que basicamente se restringe às características, definição e diferenciação da sociedade empresária para a sociedade simples, ok? Para os meus alunos, eu estou chamando a atenção aos senhores para o slide 11, onde o slide 11 começa com uma interrogação, duas interrogações que eu vou ler ipsiliter aqui para vocês, e abaixo traz um exemplo que é extremamente explicativo, que se os ouvintes e os alunos tiverem alcançado essa compreensão, é porque eles realmente entenderam a distinção entre sociedade empresária e sociedade simples. Então vamos fazer a leitura desse slide porque é de suma importância. É possível que um profissional intelectual, ou seja, é possível que uma profissão intelectual seja exercida sobre a constituição de uma sociedade empresária? É possível que um empresário imprima caráter pessoal à sua atividade de modo que as características das atividades podem se confundir? Vamos lá, gente. O que eu estou perguntando para vocês? O Código Civil define quais são as atividades empresárias. O resto seria atividades pertinentes à sociedade simples. Então a pergunta aqui é o seguinte: uma sociedade simples, ela pode ser exercida sobre a constituição de uma sociedade empresarial? E o inverso? É possível que um empresário, ou seja, aquele que é parte integrante, aquele sujeito que é parte integrante de uma sociedade empresarial, ele possa dar um caráter pessoal à sua atividade? Ou seja, ele possa ter uma característica de sociedade simples? É isso que nós estamos perguntando. E aí vamos citar o exemplo que está presente no nosso slide 11. Isso para os meus alunos. Para os ouvintes que não possuem esse material, eu vou ler exatamente o exemplo que foi dado aqui para os meus alunos. Se um médico oferece seus serviços profissionais como pessoa física, não será empresário.
Tampouco será se constituir sociedade simples com outros médicos para otimização do atendimento e indicação profissional, por exemplo. Mas, se ele criar uma estrutura, por meio dela, oferecer seus serviços, então passa a integrar uma empresa. É o caso, por exemplo, de abrir uma clínica médica que oferece atendimento em várias áreas. Vejam, gente, que nesse caso, uma sociedade entre médicos estará desenvolvendo uma atividade empresarial, porque neste caso, os clientes contratam não diretamente o médico, mas sim a clínica e os serviços ali prestados, que depende do intelecto do médico, farão parte do rol de serviços oferecidos pela empresa, mas que também contará com serviços de atendimento, manutenção de prontuários, realização de exames laboratoriais, dentre outros. Então vejam que aí a gente tem as características da empresa, mesmo sendo uma sociedade desenvolvida por médicos. Se a intenção dos profissionais liberais é a de criarem uma pessoa jurídica para o desenvolvimento de uma atividade econômica organizada para a circulação de bens ou de prestação de serviços, então haverá uma sociedade empresária. Se a intenção for apenas de exercer suas profissões, sem mais especificidades e sem os elementos de empresa, então teremos uma sociedade simples. E como eu costumo dizer aos meus alunos em sala de aula, é simples assim. A sociedade simples pura é aquela que, tendo natureza simples, não adota nenhum dos tipos societários e empresários possíveis, acima mencionados aqui no exemplo, regendo-se pelas regras do Código Civil. Então, gente, vamos sintetizar esse slide respondendo a pergunta para vocês. Uma sociedade simples são aquelas sociedades que não realizam atividade empresarial conforme a descrição do artigo lá do Código Civil. Mas se um conjunto de médicos, por exemplo, se reúne e começam a desenvolver atividades empresariais, como, por exemplo, abre uma clínica médica, onde vai ter ali prontuários, onde vão ter ali exames, outros tipos de atendimento, eles se enquadram nas atividades empresariais. Então, nós aí temos uma sociedade empresarial. Essa sociedade, ela pode ser pura ou adotar, por exemplo, um dos tipos societários, como, por exemplo, a sociedade limitada. E aí nós temos uma sociedade simples, certo? Então, vamos lá. Nós podemos ter a sociedade simples pura e não pura, como alguns doutrinadores chamam. A sociedade simples pura é aquela que não adota um dos tipos societários, como, por exemplo, aí, uma sociedade limitada, tá? É uma coisa. E aqui, na nossa pergunta do slide, nós estamos afirmando através de um exemplo, como por exemplo a clínica de médicos, que uma sociedade simples, formada por profissionais que em regra iriam desenvolver diretamente uma atividade intelectual, como por exemplo os médicos, eles podem abrir uma clínica e prestar outros tipos de serviços, como, por exemplo, exames, prontuários, outros serviços que não diretamente seja exercido por aquele médico. E, neste caso, ele começa a desenvolver atividades empresariais previstas no próprio Código Civil. Então, nesse caso aí, vamos responder diretamente a pergunta. É possível que uma profissão intelectual, no caso do nosso exemplo de médico, seja exercida sobre a constituição de uma sociedade empresária? Sim. Quando os médicos não exercerão diretamente aquela atividade não estará diretamente ligada à sua profissão, ou seja, outros serviços serão oferecidos, por exemplo, por uma clínica médica. Então, nesse caso, a resposta é sim. Lembrando para vocês a exceção absoluta da sociedade de advogados, como nós já vimos aqui, tá? Outro ponto interessante para vocês sobre a sociedade simples e a sociedade empresária é sobre o formato que elas podem assumir. Vamos traduzir isso? Os tipos societários que elas podem assumir. Então, vamos lá.
A sociedade simples poderá assumir os seguintes tipos societários. E neste caso aí, não estamos falando da sociedade simples pura, justamente porque estamos falando de uma sociedade simples que vai assumir um tipo societário. Então, quais seriam os tipos societários que a sociedade simples poderia assumir? Gente, vai continuar sendo simples, ok? Não estará desenvolvendo atividade empresarial, mas vai poder escolher um formato social. Por isso, não será simples pura, mas continuará sendo simples, de acordo com a atividade. Então, nesse caso, a sociedade simples poderá assumir como tipos societários a sociedade simples pura, que nós já falamos, a cooperativa, a sociedade limitada, a sociedade em comandita simples e a sociedade em nome coletivo. Este tipo societários, friso para os meus alunos e demais ouvintes que teremos no decorrer outras videoaulas inerentes a esses tipos societários. No que tange à sociedade empresária, elas podem seguir as seguintes formas societárias, tá? A sociedade em nome coletivo, a sociedade limitada, a sociedade em comandita simples e as sociedades por ações. Lembro a vocês que nós estamos falando aqui de sociedades, tá? Mas vocês não esqueçam do MEI, vocês não esqueçam da sociedade unipessoal, vocês não esqueçam da empresa individual e vocês não esqueçam da EIRELI. Por que eu não estou citando aqui? Porque estamos falando de sociedade simples e não de empresário individual. Ou seja, são empresas que desenvolvem atividades empresariais, mas são formadas por um único empresário. Então, como nós estamos tratando aqui das sociedades, por isso não estamos citando nem o MEI, nem a empresa individual, nem a EIRELI e nem a sociedade unipessoal, porque todas essas são empresas, desenvolvem atividades empresariais sim, mas são formadas por um único empresário. E nesse caso aqui, nós estamos citando os tipos societários que podem ser assumidos pela sociedade simples e pela sociedade empresária. Então, não teria cabimento de citarmos aqui os empresários individuais, ok? Porque estamos nos limitando aos tipos societários. E aí, que nós já falamos aqui, mas só para ficar bem na mente dos meus ouvintes e dos meus alunos, quanto ao registro da sociedade simples e empresarial, nós temos que na sociedade simples deve ser feito o registro civil, o registro dessa sociedade no cadastro de registro civil das pessoas jurídicas. Já na sociedade simples, na junta comercial, conforme o nosso Código Civil brasileiro, tá? Outro ponto importante é referente à falência, tá? A falência da sociedade simples e da sociedade empresária. Ou seja, a questão da falência é uma diferença também muito importante entre a sociedade empresária e na sociedade simples. Ou seja, na sociedade empresária, entre no processo de falência, e nesse caso, caso essa sociedade empresária entre no processo de falência, o empresário possui a opção de abrir a falência ou buscar uma recuperação judicial. No caso da sociedade simples, não se existe essa opção. A sociedade simples, o sócio não poderá admitir a falência. Ele terá que, ou melhor, ele não poderá abrir mão da sua recuperação. Ele não pode recair em falência. Então, vamos resumir, que eu dei uma paradinha aqui para vocês e para não ficar dúvida para vocês. A sociedade empresária, ela pode optar por ir em falência, logicamente, quando a empresa tem problemas, etc., dentro das necessidades e características do processo falimentar. Então, ela pode cair em falência ou optar por uma recuperação judicial e extrajudicial. Ok? Já a sociedade que não é empresarial, ou seja, a sociedade simples, ela não pode optar. Ela necessariamente terá que buscar a recuperação judicial ou extrajudicial, não podendo ali os sócios recaírem em falência. Tá bem? Seguindo aqui para vocês e para os meus alunos
explicando para vocês que esse slide que nós falamos da falência da sociedade simples e da sociedade empresária é o nosso último slide da aula, é o slide 14. Tá certo? Então, gente, eu agradeço mais uma vez aos meus ouvintes, aos meus alunos, por assistirem a essa videoaula. Lembro a vocês que é de suma importância que vocês leiam a legislação pertinente sobre esse assunto, que está no slide 2, no caso dos meus alunos. Do caso dos meus alunos, toda a legislação que eu citei para vocês é de suma importância para a compreensão desse assunto. Lembrando para vocês que o Código Civil é quem norteia esse assunto no livro 2 do direito de empresa, ok? Mas não desmereçam as demais legislações, até porque no ano de 2019 tivemos várias modificações sobre o direito empresarial, como por exemplo, aqui que foi citado algumas vezes, a sociedade unipessoal. Então, gente, para vocês que gostaram, compartilhe, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o like de vocês e simbora aprender direito?